Desde que os Estados Unidos começaram a usar seu poder militar para ameaçar a Venezuela, a Rússia tem tentado mostrar sua força. As defesas aéreas russas já chegaram à Venezuela, e há sugestões de que mísseis hipersônicos podem ser os próximos. Vladimir Putin tenta mostrar a Donald Trump que a Rússia é tão forte quanto os Estados Unidos. As maiores potências militares do mundo mostram força, e os Estados Unidos da América acabaram de mostrar à Rússia que seus músculos são maiores. Um bombardeiro B-52 dos Estados Unidos da América humilhou a Rússia em uma demonstração de força ao lado de aliados da OTAN, aproximando o poder de fogo americano da fronteira russa. Em 13 de novembro, a United 24 Media informou que os Estados Unidos da América mostraram seu poder aéreo ao enviar um bombardeiro B-52 para um exercício. Ataques próximos demais da Rússia para o conforto de Putin. O veículo afirma que o B-52 fez um treinamento iniciado no leste da Finlândia, separada da Rússia apenas pelo Golfo da Finlândia, que deságua no Mar Báltico. O bombardeiro americano fez um ataque simulado na Finlândia antes de voar para o espaço aéreo da Estônia. Lá, o B-52 voou até cerca de 50 quilômetros, ou aproximadamente 31 milhas da fronteira, que a Estônia compartilha com a Rússia. Putin tenta mandar um recado aos Estados Unidos da América com as ações russas na Venezuela. Esta foi a resposta americana. O B-52 dos Estados Unidos da América participava de exercício multinacional com Finlândia, Estônia e outros membros da OTAN. Durante o tempo em que sobrevoava a Finlândia, o B-52 também foi acompanhado por caças FA-18 Hornet finlandeses. Apesar de serem da Finlândia, esses jatos são feitos nos Estados Unidos da América. Isso significa que o exercício da OTAN foi uma demonstração ainda mais grandiosa do poder de fogo que os Estados Unidos poderiam usar contra a Rússia do que parece à primeira vista. O B-52, escoltado por seu caça, simulou lançamentos de armas em alvos no campo de tiro de Sotimporo, Finlândia. A Rússia provavelmente observava as ações da OTAN sobre a Finlândia e teria visto o bombardeiro americano atacando. Como há décadas nas Forças Armadas dos Estados Unidos da América, o Army Recognition traz mais detalhes em seu relatório sobre o exercício da OTAN. O B-52, enviado pelos Estados Unidos da América, saiu da base de Barksdale, Louisiana, passou pela base de Moron, Espanha, até chegar à Finlândia. Após o voo de treinamento na Finlândia, o bombardeiro americano foi escoltado por Eurofighter Typhoon britânicos e uma aeronave E-3A Sentry, mostrando que isso era mais do que uma demonstração de superioridade aérea dos Estados Unidos da América. Era a OTAN reforçando a mensagem que os Estados Unidos da América estavam enviando, mostrando como seus membros ainda conseguem trabalhar juntos. Apesar dos esforços de Putin em 2025 para afastar Trump dos aliados da OTAN, isso já é bastante humilhante para o presidente russo. Ele ainda enfrenta a decepção de Trump ter se voltado contra a Rússia, como mostram as sanções aplicadas a duas gigantes do petróleo russas em outubro. Os Estados Unidos da América agora enviam armas que Putin sabe poderem causar grandes danos perto da Rússia. E Putin não pode agir sem causar um grande incidente internacional. O Army Recognition afirma que os Estados Unidos da América não queriam só exibir seu poder aéreo com o B-52. Há várias razões táticas e estratégicas para os Estados Unidos da América enviarem seu bombardeiro à Finlândia. Começando pela tática. O portal ressalta que a participação de várias aeronaves na operação conjunta da OTAN perto das fronteiras russas indica como a organização planeja um possível ataque aéreo contra a Rússia. O B-52 é o peso pesado, pois transporta várias munições de longo alcance e armas guiadas. Escoltar o bombardeiro com caças também é tática. Os Hornets finlandeses podem levar mísseis ar-ar e armas para ataques ao solo, deixando clara a tática. O B-52 lança as bombas, e os Hornets ou os Typhoons protegem o avião durante sua missão. O Army Recognition destaca que os Hornets finlandeses possuem links de dados Link 16 usados em toda a OTAN. O Link 16 é um sistema de comunicação que permite a aeronaves ou equipamentos conectados transmitirem e receberem dados táticos em tempo real. Ou seja, o B-52 dos Estados Unidos da América e os Hornets compartilham informações, garantindo que todas as aeronaves da OTAN tenham máxima consciência situacional em um ataque.
O Link 16 é um salva-vidas. Como afirma a BAE Systems em sua explicação sobre o sistema, o Link 16 é o padrão pelo qual outros sistemas são medidos em termos de consciência situacional aérea segura. Segundo a empresa, o Link 16 foi reconhecido pela Força Aérea dos Estados Unidos da América como fator-chave para salvar vidas em vários teatros de operações, graças à maior consciência situacional que oferece. O treinamento da OTAN, em novembro, não buscou só testar as aeronaves, mas também garantir sua comunicação durante operações. A avaliação estava na mente da OTAN e foi além do sistema de comunicação usado. O Army Recognition diz que os caças finlandeses que escoltaram o B-52 americano também permitem que a Força Aérea da Finlândia pratique com diferentes armas, efeitos, cronogramas e procedimentos de rádio com os quais eles podem não estar totalmente familiarizados. Mais uma vez, a OTAN precisa saber que todas essas partes móveis podem funcionar em conjunto, caso algum dia precise lançar ataques contra a Rússia a partir do território finlandês. Timparo também foi uma boa escolha para o treinamento, pois é avançado o bastante para fornecer dados sobre o tempo das armas e suas marcas. Até em exercícios sem munição real, mais um tapa na cara do Putin. Os Estados Unidos da América não precisam lançar bombas de seus B-52S para provar à Rússia que esses aviões podem atingir alvos. De modo geral, o exercício permitiu que aliados da OTAN, desde a Espanha e o Reino Unido até a Finlândia e a Estônia, praticassem a realização de missões combinadas. A presença de bombardeiros aliados no espaço aéreo finlandês também oferece às autoridades de comando nacionais e às estruturas de comando e controle da defesa aérea uma oportunidade de testar o gerenciamento de batalha em tempo real através das fronteiras. De Moran aos centros de operações aéreas da OTAN, passando pelo caos em Torohan e Bodo, até os centros nacionais de controle e relatório, relata o Army Recognition. Além disso, existe o aspecto estratégico. Aqui entendemos por que Putin está irritado e humilhado com os Estados Unidos da América enviando um B-52 à Finlândia. Desde setembro, aeronaves russas invadiram repetidamente o espaço aéreo ligado à OTAN, sem autorização. As incursões começaram quando cerca de 20 drones russos invadiram o espaço aéreo polonês em setembro, levando a Polônia a enviar caças para derrubar os drones mais perigosos. A Rússia foi além. Dias depois, 3 caças MiG-31 entraram no espaço aéreo da Estônia e ficaram 12 minutos ignorando pedidos de comunicação. Novamente, aeronaves da OTAN escoltaram jatos russos para fora. Esse foi pelo menos o 3º voo russo no espaço aéreo da OTAN em setembro, com vários outros depois. A Bélgica fechou temporariamente vários aeroportos por drones próximos, segundo a Reuters em 5 de novembro. Drones, provavelmente russos, também foram vistos perto de várias bases aéreas do país. Drones não identificados sobrevoaram instalações militares na República Tcheca e interromperam o tráfego em 6 aeroportos da Dinamarca em setembro. Aeroportos alemães suspenderam operações após avistarem drones. A Lituânia enfrentou balões militares invadindo seu espaço aéreo, o que também causou o fechamento de aeroportos. A Rússia nega envolvimento nessas incursões, que Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, chamou de guerra híbrida para dividir a Europa. No entanto, há apenas um país que tem uma rixa com a OTAN e acesso aos tipos de drones e caças que estão realizando essas incursões. A Rússia passou os últimos meses tanto testando a OTAN quanto tentando mostrar que tem poderio aéreo suficiente para causar grandes problemas aos membros europeus do grupo. Talvez Putin achasse que a Europa enfrentaria sozinha os drones e caças russos, mas não é o caso. A chegada dos B-52Es à Finlândia demonstra que os Estados Unidos da América estão prontos para apoiar aliados europeus com suas melhores aeronaves. O portal Army Recognition destaca isso ao analisar o significado estratégico do recente exercício da OTAN. O principal objetivo do exercício é enviar um sinal claro a Putin de que a OTAN pode projetar poder de fogo credível em todo o Mespina, todo o espaço euro-atlântico. Isso é relevante para a Finlândia e Estônia. Ambos os países fazem fronteira com a Rússia, ficando na linha de frente caso surja um conflito entre OTAN e Rússia. Ao enviar B-52Es para esse exercício coordenado, agora, os Estados Unidos da América estão mostrando a Putin que podem fazer o mesmo novamente.
e que a tática funcionará se a OTAN algum dia tiver que passar de treinar ataques aéreos para executá-los em território russo. Há também um aspecto de retaliação no envio dos B-52S, segundo o Army Recognition. OTAN posiciona B-52Hs avançados na Espanha para a BTF Europa. 26-1 visa manter bombardeiros flexíveis em todo o teatro, prontos para responder à maior atividade militar russa. Com patrulhas de bombardeiros Tu-95 mísseis de cruzeiro e Tu-160 perto do espaço aéreo aliado, o veículo diz que a Noruega também tem papel nisso. Kaok Bodo, na Noruega, participou de exercício da OTAN e foi inaugurado oficialmente em outubro. Assim, a participação dele no exercício da OTAN demonstra que a organização sabe usar seus recursos mais recentes. A postura da OTAN em seu flanco leste está evoluindo rapidamente, destaca o Army Recognition. A organização busca criar uma arquitetura para dominar regiões estratégicas como o Mar Báltico, Mar de Barents, Atlântico Norte e toda a Escandinávia. Esse exercício prova que os esforços têm sucesso e já são bem coordenados. Isso é péssimo para Putin. Enquanto ele provoca a OTAN com drones, a aliança mostra o que a Rússia enfrentará se causar problemas reais. No flanco leste. O momento desse exercício também não é coincidência. Na introdução deste vídeo, observamos que os Estados Unidos e a Rússia estão ambos envolvidos na tempestade de conflito que está se formando ao redor da Venezuela. Esse é apenas o mais recente de uma série de incidentes de vai e vem envolvendo as duas nações. Já mencionamos as novas sanções que Trump impôs contra a Rússia em outubro, nas quais o presidente dos Estados Unidos da América finalmente cumpriu as ameaças que vinha fazendo há algum tempo. Sua frustração com a recusa de Putin em discutir seriamente a paz na guerra na Ucrânia transbordava. Segundo a diplomacia moderna, a resposta da Rússia é fazer exercícios nucleares. Os Estados Unidos da América podem estar planejando o mesmo. Em 30 de outubro, a NPR informou que Trump afirmou querer que os Estados Unidos da América retomem os testes de armas nucleares. Interrompemos há anos, mas com outros testando, acho apropriado fazer igual, disse Trump no Air Force One. Com a Venezuela, Putin tenta usar o país como intermediário para pressionar os Estados Unidos da América a atenderem interesses russos. Isso pode ter sido um erro de Putin. Há motivos que tornam catastrófica a decisão da Rússia de enviar defesas aéreas à Venezuela. E você pode descobrir quais são se assistir ao nosso vídeo sobre o assunto. Voltando ao B-52, fica claro que Estados Unidos da América e Rússia estão em disputa. Quando uma nação exibe poder militar, a outra também responde. Os Estados Unidos da América autorizarem B-52S em exercício com aliados da OTAN perto da Rússia pode ser sua maior demonstração de força até agora. Por quê? Bem, isso comunica a Putin que os Estados Unidos da América estão firmemente ao lado da OTAN, que seus recursos aéreos podem ser mobilizados a qualquer momento e conforme necessário, e que os Estados Unidos da América entendem a importância do flanco leste da OTAN. Esse deslocamento é muito mais concreto do que Putin esperava da OTAN e dos Estados Unidos da América. Os exercícios realizados pelo B-52 e aliados da OTAN na Finlândia não são simbólicos. Isso não é como os Estados Unidos da América enviarem um bombardeiro perto da Rússia só para demonstrar poder. Esse bombardeiro participou de exercícios com possíveis implicações reais. As relações de comando foram solidificadas e a mensagem foi enviada de que qualquer agressão que Putin possa ter planejado na Europa Oriental, assumindo que exista agressão, enfrentará mais do que uma força local? Os drones enviados pela Rússia à Europa têm recebido respostas pontuais. Se Putin avançar, os Estados Unidos da América vão usar armas de longo alcance capazes de atingir a Rússia, se preciso. E então tem a Finlândia, com tanta atenção voltada para o papel que os Estados Unidos da América e seu B-52 acabaram de desempenhar. No recente exercício aéreo da OTAN, muitos subestimam a importância da participação da Finlândia. Quando Putin lançou sua invasão à Ucrânia, a Finlândia era essencialmente neutra. Apesar de ter uma relação longa e muitas vezes conturbada com a Rússia, a Finlândia não parecia dar sinais de que abandonaria essa neutralidade para entrar na OTAN. Na verdade, a relação comercial entre Rússia e Finlândia estava se aproximando. Segundo o Observatório da Complexidade Econômica, as exportações da Finlândia para a Rússia subiram de 190 para 258 milhões de dólares entre janeiro de 2021
e janeiro de 2022. No mesmo período, a Finlândia também aumentou o valor gasto com importações russas para 105 bilhões de dólares. O primeiro cresceu 354% sobre o ano anterior. As importações subiram 141%. Um ano antes eram 434 milhões de dólares. Escolhemos esse período das relações comerciais entre Finlândia e Rússia, porque foi antes de Putin invadir a Ucrânia. Essa invasão mudou tudo. Logo depois que as forças russas entraram na Ucrânia, a Finlândia passou de uma relação saudável com a Rússia para uma preocupação intensa de que Putin avance além da Ucrânia. Se ele vencesse a guerra iniciada, em 4 de abril de 2023, a Finlândia deixou a neutralidade e entrou na OTAN, enviando a mensagem mais clara possível para Putin, de que está disposta a BSC e a fazer o que for preciso para se defender contra suas táticas agressivas. A Finlândia trouxe consigo um exército que, segundo a BBC, tem uma força estimada de 280 mil pessoas em tempos de guerra. Ela também conta com 90 mil reservistas e treina 21 mil recrutas por ano. Mais importante, a Finlândia reforçou a presença da OTAN na fronteira russa, o que os Estados Unidos da América usaram para humilhar Putin. Putin acreditou que a guerra na Ucrânia e o envio dos B-52 impediriam a expansão da OTAN. Ele só conseguiu incentivar países que nunca entrariam a aderirem à organização. Desde que entrou na OTAN, a Finlândia rapidamente virou peça-chave no coletivo de defesa. O país deixou clara a intenção de elevar os gastos com defesa, o que agradaria à administração Trump. O próprio Trump foi bastante vocal ao dizer que os membros europeus da OTAN não estavam pagando sua parte justa e chegou até a sugerir que a ajuda dos Estados Unidos da América aos outros membros da OTAN poderia ser condicionada a eles pagarem mais. Durante a campanha à reeleição, Trump ressaltou que a Finlândia cumpre seus compromissos de gastos. Em 1º de abril, o Breaking Defense noticiou que a Finlândia prometeu elevar os gastos anuais de defesa para 3% do produto interno bruto até 2029. Isso deixaria a Finlândia 1% acima da recomendação anterior da OTAN de que membros destinem ao menos 2% do produto interno bruto à defesa. Desde então, a OTAN revisou a recomendação para 5% anunciada em junho. A Finlândia respondeu rápido. Segundo o Helsinki Times, planeja alcançar 5% do produto interno bruto até 2032. Compromisso é a palavra-chave, algo que a Finlândia vem mostrando. O recente exercício da OTAN, que deixou os Estados Unidos da América exibirem seus B-52S para Putin, é mais um exemplo desse compromisso. Como diz o Army Recognition para a Finlândia, a escolta do B-52 sobre Satimporo mostra como o país rapidamente passou de não alinhado militarmente a aliado integrado à defesa aérea da OTAN. Pode-se argumentar que os Estados Unidos cooperam com a Finlândia para mostrar ainda mais o poder aéreo americano. Mencionamos anteriormente no vídeo que os caças que a Finlândia enviou para acompanhar os B-52 americanos eram Hornets fabricados nos Estados Unidos. Esses Hornets não vão ficar por muito mais tempo. A Finlândia comprou 64 F-35, A dos Estados Unidos da América, e o primeiro já saiu da montagem final, uma semana antes do exercício da OTAN citado no vídeo. Talvez esse seja o real objetivo. A chegada de um B-52 dos Estados Unidos da América à Finlândia para exercícios perto da Rússia é uma mensagem clara, como discutido. Mas por trás dessa mensagem, há outra sendo enviada para Putin em nome dos Estados Unidos, por todos os aliados da OTAN do país. Mesmo sem enviar aeronaves à OTAN, os Estados Unidos manteriam forte presença na Europa. Muitos dos membros da OTAN operam jatos fabricados nos Estados Unidos, e fazem isso porque sabem que esses jatos oferecem a melhor chance para eles lidarem com os ativos aéreos da Rússia. Se precisarem um dia, a Finlândia logo terá dezenas de F-35 disponíveis. Essas aeronaves são bem conhecidas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos porque foi a América que as construiu. Se o exercício de novembro mostrou como Estados Unidos, Finlândia e outros já trabalham juntos, futuros exercícios só reforçarão isso. À medida que a América se integra ainda mais profundamente à arquitetura do flanco leste da OTAN, isso é uma demonstração de força, se é que já houve uma. Se a OTAN precisasse atacar a Rússia, hoje seria mais fácil do que antes da invasão da Ucrânia por Putin.
Devido à defesa ucraniana e à má gestão russa, a Rússia está mais vulnerável a ataques aéreos do que nunca. As defesas aéreas russas estão falhando, expondo fraquezas que a Ucrânia explora e que a OTAN pode aproveitar futuramente. Confira nosso vídeo e inscreva-se no The Military Show para mais conteúdos sobre os exercícios recentes da OTAN na Europa. Obrigado por assistir.